Definição de poder. Bom, de modo geral, entende-se que é a capacidade de indivíduos ou grupos de alcançarem seus objetivos ou fazer valer seus interesses a despeito de oposição ou resistência. O poder se expressa-se pelo embate de forças, mas antes disso, ele existe em si enquanto uma força. O poder pode ser entendido tanto no sentido social, econômico, ideológico e político. Bom, origem do conceito. Em sociologia, o estudo do poder deve levar em consideração as ideias de Max Weber, para quem se define poder como a oportunidade de um homem ou homens concretizarem sua própria vontade em uma ação de comando, ainda que seja contra a resistência de outros que estejam participando da ação. A análise mais sistemática do conceito de Weber foi realizada por Stephen Lux, que partiu da definição de Weber e ampliou a fim de incluir mais variáveis. Lux achava que o conceito de Weber era unidimensional e afirmava que era possível desenvolver conceitos bidimensionais ou tridimensionais. A obra de Michel Foucault, que eu não sei se a pronúncia está certa, também foi muito influente. Em vez de enxergar o poder como algo que as pessoas podem deter, atribuir ou tomar uma das outras, ou seja, algo físico, né, tipo algo que pode se pegar, vamos dizer assim, Foucault concebe poder como um produto de relações sociais, permeando a sociedade e estabelecendo íntimas conexões com o conhecimento. Fala pessoal, beleza? Eu sou o João Pedro e vou estar falando um pouquinho sobre a interpretação do Max Weber, do Stephen Lux e do Michel Foucault sobre poder. O significado que cada um atribuiu ao poder. Bom, começando pelo Max Weber, ele vai apresentar um conceito que vai ser um valioso ponto de partida para a compreensão do que significa poder. Como já foi dito, o poder para ele vai ser quando um indivíduo ou indivíduos ou instituições impõem uma certa vontade sobre outros indivíduos, né, que não queriam acatar aquela vontade, que são contra, basicamente, né? Um grande exemplo disso são conflitos armados, onde o exército mais bem equipado, mais bem preparado, vai triunfar sobre o inimigo, né? Vai impor a sua vontade sobre o outro. Bom, mas como esse poder vai ser medido? Quanto poder cada pessoa vai possuir? Ele vai ser medido do jeito que esse indivíduo, essa instituição consegue as coisas, o meio que ela impõe a sua vontade. Outro exemplo disso pode ser definido como em tomada de decisões, por exemplo. Quando um certo grupo é beneficiado por uma tomada de decisões e o outro acaba sendo prejudicado. É um pouquinho da definição do Max Weber, tá? Só que essa visão ela ainda é um pouquinho uma visão limitada, é considerada limitada ainda, tá? Continuando, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Stephen Lux. Ele vai abordar uns conceitos sobre o poder bidimensional e o poder tridimensional. Esses conceitos dele vai ser um pouquinho mais completo do que os conceitos do Weber, tá? Começando pelo poder bidimensional. Ele vai abordar questões fora da política. Isso vai gerar uma certa dificuldade de certos grupos ou classes sociais de enfrentarem esse poder, de buscarem o seu direito. Um exemplo disso seria as restrições na mídia, tá? O que as restrições na mídia vão fazer? Elas vão impedir que ocorram polêmicas, que ocorram certas rebeliões, né? Vai evitar polêmicas, basicamente. E, segundo esse conceito bidimensional, é necessário analisar as criações e tomadas de decisões para poder entender um pouquinho mais sobre o que é poder, tá? Continuando, o Lux também criou o conceito de poder tridimensional. Nele vai ocorrer a manipulação da vontade e dos desejos. A influência no poder tridimensional vai ser um pouquinho mais sutil, tá? Ela vai ocorrer através da mídia e da propaganda. Como, por exemplo, a propaganda vai influenciar certos indivíduos a gastarem cada vez mais, a irem contra a sua própria vontade. Eles vão meio que ficar presos nisso, né, sem conseguirem sair. Esse conceito tridimensional ele vai ser não visível e não mensurável, tá? Ele vai ser um pouquinho, como eu disse, ele vai ser bem mais sutil, tá? Esse conceito vai levar as pessoas a agirem contra suas próprias vontades, basicamente, tá?
é um pouquinho do conceito do Lux. E por último, o Michel Foucault. O Michel Foucault vai apresentar um conceito de poder um pouco diferente do Lux, tá? Para ele, o poder não é detido nem no Estado, nem em um determinado grupo social. Para ele, o poder ele está encravado na sociedade, nas engrenagens, em tudo que faz a sociedade viver, basicamente. Está em toda a sociedade esse poder, tá? Para ele, o poder vai ser um tipo de microfísica, tá? E mais um conceito que ele aplicou ao poder é que o poder ele sempre vai estar atrelado junto ao conhecimento, tá? É um pouquinho do que o Michel Foucault defendia sobre o conceito de poder. Bom, continuando, mesmo essas ideias apresentando bem o conceito de poder, elas acabam sendo um pouco contraditórias, tá? As ideias de Lux e de Foucault sobre o poder, elas são mais aceitas, elas são mais completas, tá? Mas a ideia de Weber, em alguns momentos, ela se adequa e se torna melhor. Por exemplo, a ideia de Foucault ela se popularizou muito já por ter um conceito muito unido, né? Já que esse conceito de poder vai ser encontrado em todas as camadas da sociedade. Só que essa ideia do Foucault ela é um pouco criticada, por exemplo, na parte do poder no exército ou em determinadas classes sociais. Esse conceito não explica muito bem isso, tá? E o conceito de Weber se adequaria muito bem nesse caso. É um exemplo de adequação desse conceito de Weber, tá? A ideia de Lux também apresenta algumas contradições, tá? A ideia tridimensional ela é um pouco confusa, já que ao perguntar a uma pessoa que sofreria desse poder tridimensional, ela não saberia dar uma resposta, porque ela não vê esse poder, né? Ele tá subentendido ali, ela sofre ele. E ele também cita que deveria ser estudado esse poder, entendido. Só que ele fala que esse poder não é visível, muito menos mensurável. Como você iria estudar uma coisa que você não tem nem ideia de como existe, de como é, né? Segundo alguns críticos, essa ideia de poder do Lux não chega nem a ser uma teoria, tá? Mas e a relevância disso tudo? Bom, uh, é claro que os conceitos de poder eles são muito importantes para a sociologia política, tá? Ela não funcionaria sem esse conceito de poder. Só que ainda não existe um consenso do, do que seria poder, né? Para existir esse consenso, precisaria ser verificado caso a caso. Mas foi apresentado os principais conceitos de poder. É isso que a gente queria passar. Muito obrigado. Valeu, falou!